Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você os principais erros que muitas pessoas que vivem com diabetes ou pré-diabetes cometem na hora de comer queijo. Tem gente que acha que queijo é super liberado, que todo queijo é igual. Eu vou te falar dos principais problemas e cuidados a se ter para consumir o queijo certo. Você vai adorar. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar qual é o queijo que você mais come no dia a dia. Você já fez queijo em casa? Você come mais queijo amarelo, queijo branco, queijo cottage, ricota, mussarela. Tem um queijo especial, assim, estrangeiro, diferentão, que você gosta de comer? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Claro que quando a gente observa o queijo, pode variar muito, né, gente? Porque existem N tipos de queijo. Tem muito queijo diferente, com várias características e propriedades diferentes. Mas, normalmente, o queijo é um alimento baixo em carboidratos, sim. E ele é um alimento... Tem exceções. E ele é um alimento rico em proteína, mas muitas pessoas esquecem que ele também pode ser um alimento rico em gordura. Então vamos começar a partir daí. Essa é uma questão que muitas pessoas que vivem com diabetes não se atentam à questão da gordura saturada que muitos queijos têm. Claro que existem queijos que são magros, que são bons, como por exemplo o queijo cottage, uma ricota fresca de boa qualidade, ou até mesmo um queijo branco que você faz em casa. Tem uma receita aqui no canal, como fazer um queijo com leite desnatado, que é um queijo com baixíssima quantidade de gordura saturada. Mas assim, tirando esses queijos, a grande maioria dos queijos que são cremosos, que são queijos amarelos, até mesmo muito queijo branco de supermercado, ele pode ter uma grande quantidade de gordura saturada. Aí eu nem tô entrando no mérito do queijo cremoso, do requeijão, do cream cheese, que são queijos que são mais processados, podem ter até mesmo adição de outros tipos de gordura. Então lembra sempre que o queijo pode ser uma grande fonte de gordura para sua alimentação, em que a gordura saturada, principalmente, é complicada para o diabético consumir sem controle, sem limite, porque muitas pessoas que vivem com diabetes, infelizmente podem ter colesterol aumentado e podem, com o passar do tempo, desenvolver um risco maior para doenças cardiovasculares. Além do que um excesso de gordura na alimentação pode prejudicar o controle do carboidrato também, porque pode fazer com que você tenha uma liberação mais lenta, dependendo do tipo de carboidrato que você consome, isso pode ser prejudicial, vou falar para você. Então, o ideal é que você tente priorizar os queijos bons que eu te falei e cuidado com a quantidade desses queijos que tem mais gordura. Não pensa nele só como um alimento que é fonte de proteína. Outro erro é você não saber diferenciar queijo de verdade de queijo ultraprocessado. Por exemplo, existe o queijo cheddar que você compra num tabletão, tipo um queijo prato, e existe aquele cheddar que você compra entre duas fatias de plástico para botar no sanduíche. Aquele queijo cheddar do plástico é um queijo muito processado e ali também tem amido, ali tem corante, tem muito conservante. Não é um queijo que basicamente é leite, coalho, sal e etc. É um queijo ultra processado. Então, a dica para você saber se o queijo é muito processado ou não, porque isso pode impactar sim no açúcar do sangue. Você vê, né? Tem queijo que tem açúcar, que tem amido. A dica é você ver o rótulo. Observa o rótulo e ver quais são os ingredientes que tem. Queijo normalmente tem pouco ingrediente, um queijo de boa qualidade, essa é uma dica legal para você prestar atenção. Cuidado também com a quantidade de sódio que tem no seu queijo, e essa é uma dica de ouro, porque a gente sabe também que muitas pessoas que têm problema, que vivem com diabetes, têm problema de expressão, problemas cardiovasculares, e o sódio também é ruim para o nosso corpo de uma maneira mais ampla, né? Não só para quem já tem problema cardiovascular, mas por outras questões de saúde, retenção de líquido, sobrecarga renal e tudo mais. Então, o ideal é que você observe, porque às vezes você tem dois queijos muito semelhantes em calorias, mas a quantidade de sódio pode ser até o dobro. Ah, o queijo é branco, mas às vezes a quantidade de sódio é muito, muito grande. Então, observe o rótulo e lembra de ver o sódio. Não fica só no carboidrato, só na proteína, na gordura. Observa o sódio também, que é uma dica muito interessante para você. Cuidado também com a quantidade de queijo que você come no dia a dia. Cuidado com o excesso de queijo. Claro que às vezes você botar um queijo por cima de uma tortinha que você vai levar, ou num pãozinho saudável, pode ser uma boa opção. Mas tem gente que taca queijo em tudo, que não vive sem queijo. Então, assim, tudo é uma questão de bom senso. Nem toda tortinha precisa de queijo, nem todo sanduíche vai precisar de queijo. Você pode fazer com vegetais, você pode fazer com frango, mas de repente toda pizza precisa. Opta por onde você vai usar o queijo e lembra de quantificar, tá? Não fica comendo assim ao Deus dará, achando que não tem problema não, porque tudo a gente tem que medir, não só quem vive com diabetes, para ter uma alimentação mais equilibrada. Cuidado com as combinações de alimentos, essa é uma dica muito importante, porque se você come muita quantidade de queijo gorduroso, um queijo
muito calórico, com muita gordura, com pão branco, com biscoitinho, com grissini, na pizza. Isso vai aumentar muito o açúcar do sangue e por conta do carboidrato, desculpa, da gordura do queijo, esse glicose, esse carboidrato dos pães, da pizza e tudo mais, vão ter uma onda dupla ali, eles vão ficar muito mais tempo ali para ser absorvidos e muito mais complicado o controle. Tanto que as pessoas que são diabéticas e comem pizza ficam com a glicose aumentada por muito e muito tempo depois, não só naquele período que normalmente ficariam. Então é importante que você faça as melhores combinações. Se você for optar por consumir, de repente, uma alimentação, em um momento específico, uma quantidade maior de queijo, mais gorduroso, diminui um pouco a quantidade de carboidratos geral. Fazer boas combinações é essencial para quem vive com diabetes. Então, lembra que eu preparei um material bem legal, com muitas dicas, receitas, cardápios e combinações interessantes para você. Vou deixar o link para esse material aqui embaixo na descrição e para outras 2 questões de saúde, né? Para diminuir a inflamação e para emagrecer com saúde também. Última dica importantíssima, lembra de variar o tipo de queijo, né? Tem tanto queijo aí, você sempre pode usar queijos diferentes para preparações diferentes, momentos diferentes, para, enfim, né, dias diferentes. Então, priorizando sempre os queijos brancos, mais magros, com menor quantidade de gordura saturada, vai ser mais interessante para você extrair todos os benefícios dele. Esse alimento que realmente é fonte de proteína, é fonte de cálcio, é um alimento que dá bastante saciedade, tem um sabor muito gostoso e complementa bem as refeições. A ideia não é parar de comer queijo, e sim escolher o melhor queijo na melhor quantidade para você, como tudo, né? Para todo mundo. Me conta aqui embaixo, então, qual é o queijo que você mais come e quanto de queijo, assim, vai no seu dia a dia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.